Olá, eu sou o Márcio Teixeira. Hoje eu vou falar sobre depressão. E olha, antes de mais nada, deixa eu dizer o seguinte, que eu fui um paciente de depressão e um paciente silencioso, eu diria, porque ninguém sabia, exceto a minha esposa. Mas a verdade é que eu tinha vergonha dessa condição, né? Eu tinha receio, inclusive, de falar, porque muita gente que eu considerava amigos próximos, né? Naquela época, eles verbalizavam que isso era uma grande frescura minha, né? Uma fraqueza de caráter e até um sinal de quem não queria lidar com os problemas da vida olhando no olho, né? Face a face. Óbvio que eu achava aquilo uma grande imbecilidade, né? E eu me afastei da vasta maioria dessas pessoas e hoje eu não tenho mais convívio com nenhuma delas. Esse vídeo não tem o intuito de ser nenhum tipo de referência médica e nem oferecer qualquer tipo de tratamento baseado na minha experiência. Eu quero dizer sinceramente que eu oro a Deus para que de alguma forma, talvez alguma coisa que eu fale aqui hoje, possa ajudar alguém aí do outro lado, né? Alguém que está passando por isso, né? Eu falo isso também com um profundo respeito aos profissionais da área que cuidam de pacientes com depressão. Olha, eu quero dizer a você, profissional, que eu tenho o maior respeito por você e eu não quero aqui ofendê-lo de forma alguma, tá? Eu agradeço a Deus pela sua vida e peço a Ele, oro a Ele para que continue lhe dando sabedoria, entendimento em como lidar com cada um dos seus pacientes. Mas como um ex-paciente, alguém que sofreu disso, eu quero encorajar a você que está assistindo esse vídeo, seja lá qual for o seu background, né, o seu contexto, para que você fique até o final, porque no final desse vídeo eu vou orar a Deus por você. Talvez você seja alguém que esteja passando por esse vale da alma, né? Ou se você for alguém que conhece alguém do seu relacionamento, ou amigo, família, colega de trabalho, escola, sei lá, talvez você já tenha feito de tudo para tentar ajudar essa pessoa, mas sem sucesso, né? Ou talvez você esteja tentando ajudar alguém que de alguma maneira esteja passando por esse problema nesse exato momento. Então esse vídeo é para você e quem sabe, né, ele pode ser útil dentro do seu contexto de alguma forma. Essa é a minha sincera oração. Mas puxa a cadeira e vamos prosear. Nós três, eu, você e Deus que está aqui com a gente nesse momento, porque a Bíblia diz que onde dois ou mais se reunirem em meu nome ele estaria. Então nós estamos reunidos, mesmo que virtualmente, ele se faz presente. E nessa última semana eu recebi duas mensagens pontuais em lugares de pessoas diferentes, de lugares diferentes do mundo, de uma forma ou de outra estavam lidando com depressão, ou seja, com elas mesmas ou com parentes próximos. E elas estavam sofrendo e lutando com essa situação. E eu sou bastante cuidadoso em como eu respondo e como eu respondi a essas pessoas, porque eu sei o quanto isso é terrível, eu sei o quanto as pessoas sofrem. Deus começou a falar comigo ali, quis fazer esse vídeo para de alguma forma ajudar. Em primeiro lugar, eu lembro que quando eu passei por isso, chegou um determinado momento que eu aprendi o valor de não sentir vergonha do que eu estava vivendo, né? E pedir ajuda. Sabe por quê? Porque eu entendi que eu não era o único com essa doença na alma no mundo. Aliás, depressão, na verdade, é uma doença do nosso emocional, que afeta a nossa alma, né? A Organização Mundial de Saúde estima que 3,8% da população do mundo sofre com depressão. Aproximadamente 280 milhões de pessoas no mundo sofrem disso, né? A depressão é mais comum, 50% mais comum entre mulheres do que entre homens, né? Em todo o mundo, mais de 10% das mulheres grávidas ou mulheres que deram à luz sofrem de depressão. Presta atenção nisso. Mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. O suicídio é a quarta principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. É conhecidamente, clinicamente conhecido e reconhecido que muitas pessoas que passam por esse problema têm sentimentos de
Sim, isso é terrível, cara. Eu tive. Eu perdi amigos que teve esse sentimento. E sabe, existe um espírito de morte que acampa ao redor. Isso não vem de Deus. Independente do tipo e origem de depressão, não vem de Deus. Eu fui lendo alguns artigos e lembrando do meu quadro, porque eu tinha sintomas e padrões em episódios depressivos. Por exemplo, o meu mau humor, eu era sempre deprimido, sempre para baixo, sempre triste, irritado, um sentimento de vazio enorme. Eu não tinha prazer algum nas coisas que efetivamente me davam prazer, eu não tinha interesse de me relacionar com ninguém, eu queria ficar quieto no meu canto, né? Um episódio, eu tinha flutuação regular de humor, né? E geralmente isso acontece durante uma parte do dia, quase todos os dias, por pelo menos 2 semanas. Isso acontecia comigo, né? Mas outros sintomas que também estão presentes e que aconteciam, né? Incluíam, por exemplo, falta de concentração, sentimento de culpa excessiva ou baixa autoestima, desesperança sobre o futuro, pensamento sobre morte, eu já falei, sono interrompido, mudanças no apetite ou de peso, sensação de muito cansaço e pouca energia. A depressão pode causar também dificuldades em todos os aspectos da vida, incluindo na comunidade, em casa, no trabalho, na escola, com o cônjuge. Cara, que coisa terrível que era isso. E a medicina, ela hoje reconhece 3 graus de depressão, né? O leve, moderado ou o grave. E dependendo do número e da gravidade dos sintomas, bem como do impacto no funcionamento do indivíduo, você descobre em qual desses níveis você se encontra. No meu caso, o meu era grave, porque eu tinha quase todos eles, né? E existem padrões de episódios depressivos, né, que podem ser, por exemplo, transtorno depressivo de um episódio único, ou seja, um único episódio de uma pessoa, né, quando você sofre algum trauma muito sério, né, um transtorno depressivo recorrente, que significa que a pessoa tem um histórico de pelo menos 2 episódios depressivos. Tem um transtorno bipolar, que significa que episódios depressivos que se alternam com períodos e sintomas maníacos, né, que incluem a euforia, a irritabilidade, aumento de atividade ou energia, e outros sintomas como, por exemplo, o aumento da fala compulsiva, né? Tem gente que fala compulsivamente, isso pode ser um sintoma de depressão. Pensamento acelerado, aumento da autoestima ou diminuição da necessidade do sono, que é a famosa insônia, comportamento impulsivo, imprudente, ou seja, tem uma série de sintomas, vamos assim dizer, que ajudam a pessoa a se identificar dentro desse contexto, dentro desse quadro, mas existem de fato várias causas que podem levar o indivíduo a esse tipo de doença na alma, de depressão, vamos dizer. Por exemplo, pessoa que passa diversos momentos adversos na vida, por exemplo, um desemprego, um luto, perda de alguém que você ama, né? Eventos traumáticos, um acidente de carro, um abuso, né, que pode acontecer. Essas pessoas têm a probabilidade de desenvolver, sim, a depressão. E aconteceu comigo nesse contexto de vida, né? A depressão, ela pode levar, inclusive, a um estresse e uma disfunção e piorar ainda mais a situação da pessoa que passa por isso. Ou seja, pode piorar inclusive a própria depressão, porque problema em cima de problema, em cima de problema, em cima de problema, e cara, a alma chega uma hora que entra em colapso, né? E óbvio que existem vários programas de prevenção, a pessoa tem que se cuidar, tem que olhar um terapeuta, tem que visitar um médico, jamais passe por isso, não faça nada, tem que reagir, tem que dar aquele primeiro passo. Sabe, eu tenho um amigo que é um grande professor de educação física, e ele sempre fala, Márcio, uma grande coisa que você pode fazer por você mesmo quando você está passando por isso é o que? Caminhar. 30 minutos de um exercício simples pode fazer uma grande diferença no seu organismo, injetar elementos químicos dentro do seu organismo que podem ajudar a melhorar esse sintoma da alma, né? E é interessante que, lembrando, eu tinha
eu tinha um pouco desse monte de entulho da alma, vamos assim dizer, e falo respeitosamente para você, porque eu passei por isso. Era entulho na minha alma, né? E eu aos poucos tive que ir identificando, ressignificando, retirando, removendo e colocando algo no lugar, né? E sim, eu tive alguns traumas na vida e eu também carrego no meu DNA, né, um componente genético, que na minha família houveram pessoas que sofreram terrivelmente com depressão. Eu lembro de um deles, que é o meu avô, que já está com Jesus, que passou momentos terríveis de depressão, e eu lembro de chegar perto dele e tentar animá-lo e não tinha jeito, né? E eu sei o quanto isso é terrível, e eu passei por problemas seríssimos aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, falta de grana, cara, acabou a grana, fiquei desempregado, e você tá num país imigrante, cara, e agora? O que você faz? O visto tá vinculado a uma empresa, você não pode pegar um emprego, e da onde vai vir o sustento, e como vem esse sustento, e aquilo vai acumulando, aquela pressão, aquele estresse, aquela falta de perspectiva. Foi terrível na minha vida, porque no fundo eu comecei a adoecer na minha alma, e eu não sabia que eu estava adoecendo na minha alma, mas pouco a pouco eu perdi a vontade de ler a Bíblia, eu perdi a vontade de cantar e tocar, que eram coisas que eu amo fazer, eu perdi a vontade de estar com amigos, ou de fazer amigos, ou de ter amigos, né? Eu perdi a vontade de trabalhar, mas eu levantava quase que arrastado para ir trabalhar, porque eu tinha que trabalhar, né? E pouco a pouco eu achei subterfúgios para anestesiar a minha alma, como por exemplo comer, né? Eu ganhei muito peso, por muitos anos eu simplesmente me abandonei, e mesmo que eu tentasse lutar, eu não conseguia sair daquele lugar. Mas Deus foi me mostrando em várias situações. Eu lembro um dia de estar conversando com a minha terapeuta, né, que falou algo muito profundo na minha vida, com a história de Lázaro, em João capítulo 11, de 1 a 29. Pega a Bíblia e depois dá uma lida. Isso vai ser bênção na sua vida. Eu não quero ler esse texto, mas eu vou rapidamente dar o contexto, né, da minha conversa com aquela terapeuta naquele dia. Lázaro era um amigo de Jesus, que ele gostava muito, e ele adoeceu e morreu, né? E a sua família, a Marta, sua irmã, chamou Jesus dias antes, mas Jesus acabou se demorando por mais alguns dias, e quando Jesus chegou ali na cidade, ali na Betânia, ele já tinha morrido, já estava enterrado. E nesse capítulo a gente encontra o menor versículo da Bíblia, que é Jesus chorou, né? Por muito tempo eu pensei que Jesus havia chorado ali naquele local porque ele ficou comovido com a tristeza das pessoas, sabe, aquela comoção pública, né? Ele ficou comovido por saber que o amigo dele tinha morrido, e que as pessoas, enfim, né, tava aquele ambiente de caos, de morte, né? E eu pensava que Jesus havia chorado por causa disso. Mas a palavra grega do verbo chorar, nesse contexto, ela tem uma conotação de Jesus olhar para aquela cena e como Criador, chorar de indignação por ver a condição que o homem chegou por causa do pecado que tanto assola o mundo. Então Jesus sim teve compaixão, mas sobre um aspecto mais profundo. Ele olhava para aquilo, cara, que ponto a humanidade chegou por causa do pecado. E esse é o significado desse termo, Jesus chorou, né? E Lázaro estava apodrecido ali naquele túmulo, já fazia 4 dias, a Bíblia diz especificamente 4 dias, e na cultura judaica, quando você estuda um pouquinho dessa passagem, você descobre que existia uma crença ali entre os judeus que a alma, ela meio que pairava por 3 dias ali naquele ambiente, e nesses 3 dias ainda havia a esperança de uma ressurreição, né? Mas depois desses 3 dias já não havia mais esperança, já não havia nada a ser feito, porque seria absolutamente impossível. Então, quando Jesus chega dentro daquele contexto, ele está lidando com um ambiente onde as pessoas sabiam que era absolutamente impossível de Lázaro ter a oportunidade de ressurgir. E Marta chega a Jesus e Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá, né? E isso mexe muito comigo, porque eu me lembro daquele dia com a minha terapeuta, porque
porque falou muito comigo isso, né? E ali, se você ler essa passagem, você vai ver que quando Jesus chega naquele túmulo, né, que ele se depara com aquela cena, Jesus, ele não removeu a pedra, né? Existia uma pedra na porta ali do túmulo, mas Jesus mandou que a pedra fosse retirada por aqueles que estavam ali. E eu lembro que naquele dia, com a minha terapeuta, eu me toquei de que o milagre de Jesus na minha circunstância tinha um aspecto humano. Sabe, o remover da pedra era o aspecto humano de possibilitar o milagre de Cristo. Ou seja, para cada cura que Jesus realiza na Bíblia, dá uma olhada, vai vasculhar a Bíblia, você vê que interessante, em cada passo, cada cura que Jesus realizou, existe o aspecto humano, existe a parte do homem de se chegar até Deus, existia a parte do homem de dar um passo em direção ao milagre de Cristo, ao milagre de Jesus. E Lázaro, ele estava morto, ele não tinha essa possibilidade. Mas Jesus utilizou os amigos que ali estavam e retiraram a pedra. Pai, graças te dou por me haveres ouvido, pois eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Eu lembro que naquele dia eu me reconheci como um Lázaro, naquele consultório. Eu estava morto, enterrado na minha depressão. Eu fiz questão de colocar as pedras das minhas desculpas, sabe, na frente do túmulo emocional que eu me encontrava. E eu tinha feito isso, confesso que inconscientemente, porque a dor da alma era tanta que era mais fácil para mim eu me manter naquele local quietinho, que era menos dolorido ficar ali calado e sofrendo a minha dor da alma, do que, sabe, ali no escuro da minha solidão, no escuro da vergonha, em ter que dizer, epa, eu tô doente, preciso de ajuda. E eu não deixava ninguém mover a pedra do meu emocional, porque aos poucos aquilo, sem eu saber, matava a minha alegria de viver. Mas um dia eu tomei a atitude de remover aquela pedra, ou as pedras que estavam no túmulo da minha alma, sabe? De remover as pedras da vergonha, da culpa, dos traumas que eu passei, ou dos erros do passado, ou, sei lá, dos problemas que eu vivi, ou das injustiças que justificavam a minha condição. Quando, por exemplo, eu perdi o emprego. E quando eu removi essas pedras, uma coisa muito maravilhosa aconteceu. Porque eu ouvi a voz de Jesus falando para mim, filho, sai da sua condição, vem para fora. O amor de Deus foi tão tremendo, mas Jesus foi cuidadoso, ele não entrou ali. Jesus me chamou para sair, sabe por quê? Porque o passo para sair dali tinha que nascer em mim. Eu sei, meu querido, que talvez você tenha tentado dar esse passo, mas é difícil, mas é nessa hora. Se você somente tirar as pedras da frente, se você somente falar, Senhor, eu quero, chama meu nome. O Senhor pode chamar o teu nome para sair dessa circunstância. E eu sei que pode ser uma questão química, eu sei que pode ser um trauma gigantesco, eu sei que pode ser um problema que você não consegue mais vencer, mas não existe nada impossível para o nosso Deus. Não existe nada impossível para aquele que saiu da tumba depois de 3 dias, ou mesmo para aquele que falou para o morto que já não tinha esperança depois no 4º dia. E sabe, quando eu ouvi a voz de Deus essa semana para fazer esse vídeo, o Senhor me relembrou de algo muito tremendo. No Salmo 42, verso 11, onde o salmista diz o seguinte: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Sabe, esse salmo ele é tão tremendo. Ele foi escrito num contexto na vida de Davi, quando Davi estava sendo perseguido por um exército de Saul. Davi não tinha mais esperança.
Era o exército de milhares de soldados que vinham contra ele, que vinham para matar ele. Davi estava escondido de Saul, fugindo. E ele tem essa grandiosidade desse versículo, que é um segredo profundo, sabe por quê? E aqui Davi nos ensina um princípio muito profundo entre espírito, alma e corpo. O corpo estava escondido, a alma estava abatida, mas o espírito estava em Deus. O espírito estava focado em Deus, conectado com o Senhor, e clamava ao Senhor. E ele fala em alta voz para que a sua alma ouvisse. Alma, por que você está perturbada dentro de mim? E foi naquelas circunstâncias que eu lembro de ler também o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, ele ouviu a minha voz e me tirou de um charco de lodo. Esse é o charco de lodo em que eu estava na minha alma, que o Senhor veio e me retirou. Eu não sei qual que é a circunstância que te leva a estar dentro desse contexto. Eu não sei o tratamento, eu não sei, mas eu sei o Deus que me tirou. É o mesmo que tirou Davi daquela circunstância. É o mesmo que ressuscitou Lázaro. E é o mesmo que pode ouvir o clamor da sua voz. E nessa hora eu quero orar por você. Crendo que o Senhor pode fazer um milagre, crendo que o Senhor pode ouvir o seu clamor, e você vai sim dizer: eu ainda o louvarei, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus. E é nessa hora que você tem que pegar na minha mão, pega na minha mão, mesmo que virtualmente, e vamos orar juntos. Senhor, eu clamo agora por essa vida que está segurando as minhas mãos virtualmente, Senhor, e eu seguro nas suas mãos, Pai. Junto nós clamamos por essa circunstância, esse milagre que precisa acontecer, Senhor, em nome de Jesus. Resgata essa alma de onde ela está, Senhor. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas, o Senhor conhece o corpo humano, o Senhor conhece, Senhor, cada centímetro da nossa existência. Senhor, ministra no mais profundo na alma dessa pessoa que está ouvindo agora essa palavra, Senhor. Vai no mais profundo, Senhor, e toca essa alma, traz para fora a existência, Senhor, daquilo que precisa ser removido, Senhor, os traumas, as angústias, os medos, Senhor, os abusos, Senhor, passa o seu bálsamo, vem com o teu Espírito e resgata essa alma em nome de Jesus. Senhor, eu declaro cura, eu declaro restauração, eu declaro vitória, eu declaro, Senhor, que essa alma que está ouvindo esse vídeo hoje vai ser transformada pelo poder da tua palavra, porque a tua palavra fala que ela é poderosa para separar juntas e medulas e até discernir o intento do coração do homem, Senhor. A tua palavra nos ensina, se nós confessarmos, Senhor, os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo, purificado de toda injustiça. Então, se há pecado por trás desse contexto, Senhor, que seja confessado agora, Senhor, para perdão e cura, restauração, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que eu lerei, Senhor, no descritivo desse vídeo, Senhor, os testemunhos de cura, libertação das trevas, Senhor, das garras de Satanás, todo espírito de morte sobre a vida das pessoas, todo espírito de morte sobre essa pessoa vai sair em nome de Jesus, porque o teu poder, Senhor, é superior, porque o teu nome, Senhor, cura, restaura, lava, liberta. Então eu falo, Senhor Jesus, vem libertar essa vida em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém, e assim seja. E eu quero que você, em nome de Jesus, tome posse dessa palavra, que essa palavra seja rema na sua vida. E escreve sim o seu testemunho de libertação, mas toma o passo de andar na direção da cura e continua, não deixa o diabo roubar a sua alegria. Se levanta, declara: Senhor, porque está abatida a minha alma, eu confio no Deus que levantou Lázaro, e vai ser o Deus que vai me levantar dessa cama, vai ser o Deus que vai tratar as minhas circunstâncias, vai ser o Deus que vai abrir as portas, porque não existe nada impossível para o Senhor. E deixa eu falar uma coisa para você, você que está nessa circunstância, porque foi um trauma causado por pessoas sobre você, você que foi injustiçado, você que foi roubado, você que sofreu um divórcio, você que sofreu uma traição. Deixa eu te explicar uma coisa, o grande segredo nesse seu momento chama-se perdão. Porque onde existe o perdão, o diabo não toca. E se você segurar o perdão, se você retém o perdão, o diabo tem autorização dada por você para atuar na sua vida. Então libera, deixa isso embora. Deixa o passado no passado. Creia que Deus é mais poderoso para lidar nas suas circunstâncias no futuro, e deixa Deus lidar no seu coração e tratar na sua alma.
Obrigado pelo seu tempo assistindo esse vídeo, que Deus te abençoe. Eu espero que tenha falado ao seu coração e que tenha chegado como um renovo de alma na sua vida. Deus te abençoe, Ele te ama profundamente, e o seu irmãozinho aqui do outro lado do planeta, mesmo sem te conhecer, eu amo você em Cristo, tá bom? Deixa o seu like, compartilha e escreve aí o seu testemunho, que eu quero ler para ser edificado pelo seu testemunho. Deus te abençoe e até o próximo.